O capacitor, ele é um elemento elétrico, né, cujas características são, ele tem dois terminais com duas placas condutoras, né, então tem um terminal superior, inferior, ou lateral que seja, né, duas placas, né, condutoras separados por um isolante. Então aqui vai existir um campo elétrico aqui nesse capacitor em função da separação de cargas elétricas, né? E essa carga aqui ela vai ser proporcional à diferença de tensão que tiver nos terminais dos capacitores. Então, conforme a diferença de potencial que você coloca aqui, vai existir uma carga elétrica nesses capacitores e essa carga elétrica vai produzir um campo elétrico aqui no meio. Portanto, a gente sabe que a carga elétrica ela é proporcional à tensão e também proporcional à sua capacitância, né? Então, que é igual a C vezes V. Ainda, a gente sabe que a corrente, né, num componente elétrico, né, ela vai ser função da variação da sua carga no tempo. Então, I é dQ dt. Tomando a corrente, a gente pode trocar esse Q aqui por essa equação aqui da carga. Então, fica I d CV dt. E a gente sabe aqui que para haver uma variação de corrente, né, tem que haver uma variação de tensão e não de capacitância. Também pode haver de capacitância, mas não será nesse nosso caso aqui de capacitores ideais e fixos, né? Então a gente vai tirar a capacitância aqui e vai apenas variar a tensão em tempo. Então a corrente no capacitor vai ser C dV dt. Então essa equação aqui também nos traz algumas coisas interessantes. Se nesse caso a tensão for constante, ou seja, não houver nenhuma variação de tensão, esse termo aqui dá zero e, portanto, a corrente também dá zero. Então, o que quer dizer uma corrente zero? Quer dizer um circuito aberto. Ou seja, um capacitor para um circuito de corrente contínua, ele se comporta como um circuito aberto. Além disso, da mesma forma que no indutor a gente falou em relação à corrente, né, no capacitor não tem como a gente provocar uma variação instantânea aqui de tensão, né, uma variação instantânea. Se ocorresse uma variação instantânea, teríamos uma derivada infinita e uma corrente infinita, que fisicamente a gente sabe que não acontece, né? Ela pode ir para valores altíssimos, mas infinita é um termo que não acontece. Então, como isso aqui fisicamente não tem como acontecer, isso aqui variar instantaneamente, isso aqui para o infinito, a gente sempre diz também que o capacitor tem uma inércia de tensão. Então é o que a gente fala da segunda característica do capacitor. Como já comentamos sobre a corrente no capacitor, agora vamos fazer o cálculo da tensão, né? Tensão em função dessa corrente. Então a gente toma a equação da corrente, que é I é igual a C dV dt, que está aqui, né? Isola o dV, passa esse dt para lá e passa esse C para baixo e dá essa equação aqui. Da mesma forma que também fizemos para o indutor, dá para integrar dos dois lados, né? Uma integração dV, então aqui vai dar V no limite superior menos o limite inferior, então fica V final menos o V inicial, é igual a 1 sobre capacitância integral da corrente. Então, V final menos V inicial, passa para cá, fica V igual, o V que era menos V inicial passa para cá como mais V inicial, mais a integração da corrente, que seria a equação da tensão no capacitor. Então, ainda sobre potência também no capacitor, então não vou fazer todo o algebraísmo que foi feito para o indutor, porque é basicamente a mesma coisa. Então, só lembrar que potência é tensão vezes corrente instantânea, né? Então, potência é igual a tensão vezes a corrente no capacitor, que é C dV dt. E da mesma forma, dá para pegar essa equação aqui, né? Fazer em função da energia e chegar na energia no capacitor, que é meio CV ao quadrado. Para capacitores, a relação é exatamente o inverso. Então, capacitores em série, 1, 2, 3 até N, fica 1 sobre a capacitância é igual a 1 sobre a primeira, mais 1 sobre a segunda, e assim sucessivamente até a última, para achar o capacitor equivalente. E em paralelo, como é o inverso, né? Então aqui está todo mundo em paralelo, é simplesmente somar as capacitâncias. Já a resposta, né, ao circuito RC, a gente pode analisar da seguinte maneira. Então aqui também nós temos novamente, né, uma chave em que quando o tempo é menor do que zero, ela está nessa posição, quando o tempo fica igual ou maior do que zero, ela passa para a segunda posição. Nessa situação, quando o tempo é menor do que zero, o circuito que vale mesmo é esse aqui. Okay? Então se o circuito que vale é esse aqui, a gente faz uma análise em cima desse cara aqui. Foi visto também nos conceitos que um capacitor, quando ele é submetido a uma tensão constante, a uma corrente constante, uma tensão constante na verdade, ele se comporta como um circuito aberto. Se o capacitor está numa tensão constante e é um circuito aberto,
não vai ter corrente aqui. Então, se não tem corrente, a própria tensão que está aqui no 100 volts, né, a gente vai supor que ela está aqui em cima do capacitor e ele vai estar carregado com esses 100 volts aqui. Nós não vamos falar da curva de carga do capacitor agora. Então, ele vai estar carregado com esses 100 volts. Portanto, se a gente for analisar a tensão VC, que é a tensão em cima do capacitor, antes de abrir a chave, ela vai ser 100 volts. Não tem corrente, né, a tensão que tem aqui vai estar aqui 100 volts com certeza. Depois, quando fechar a chave, essa chave vai vir para cá e essa parte do circuito não vai ser mais analisada. Então vai ficar um capacitor e duas resistências aqui, né? Podia ser só uma resistência, aqui foi só uma analogia. Da mesma forma que a gente fez a análise para a indutância, dá para fazer aqui para o capacitor, né? Aqui nesse caso aqui, como o circuito vai ficar nessa configuração aqui, fazendo um nó nesse ponto para conseguir tirar um equacionamento, essa corrente do capacitor e essa corrente aqui no resistor, se somar as duas aqui, tem que dar zero pela lei de nós, né? Corrente saindo do nó, né? Positivo, positivo igual a zero. Então, a corrente no capacitor, ela é C dV dt. E a corrente no resistor, ela é V sobre R. Considerando que esse V vai variar, porque o capacitor vai começar a descarregar agora, então tem variação de tensão aqui e variação de tensão aqui. Da mesma forma que foi feito no indutor, bota as tensões todas para um lado, né? Bota esse aqui para o outro lado, passa o dV dividindo e assim por diante. Passa o V dividindo e assim por diante, né? Então vai chegar nessa equação aqui, que é a equação de descarga do capacitor, que nós temos que a tensão naquele momento do capacitor, deixa eu botar mais aqui no meio, a tensão naquele momento no capacitor vai depender de uma tensão inicial e vai regredir com uma exponencial negativa aqui, né? Que é T sobre RC. Então, vem essa equação, esse valor aqui, né, constante, né, que é o valor inicial, e quando esse T for zero, isso aqui vai dar 1, ele vai estar no valor máximo, e quando esse T começar a regredir, ele vai começar a diminuir a tensão em função de R vezes C aqui.